Eles estão aqui? Sinais. Alienígenas aterrorizantes capturados há 120 anos-luz. Por eras, olhamos para as estrelas, sussurrando perguntas no vazio da noite. Estaríamos sozinhos? Seria o nosso planeta, esta pequena rocha azul, a única ilha de vida em um oceano cósmico infinito? A resposta, meus amigos, pode estar mais perto do que jamais imaginamos. A meros 120 anos-luz de distância, um planeta proibido acaba de sussurrar segredos que podem mudar tudo. Preparem-se para uma revelação que fará vocês questionarem cada átomo da sua existência. O que o telescópio James Webb descobriu nas profundezas do espaço é aterrorizante e empolgante ao mesmo tempo. Apertem os cintos, pois a verdade cósmica está prestes a ser escancarada. Vocês querem ser os primeiros a desvendar esse mistério cósmico? Então, inscrevam-se agora no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe desta saga interplanetária que acaba de começar. O próximo capítulo pode conter a prova definitiva, ou um aviso sombrio. O sussurro químico nas estrelas. A sombra de um novo mundo. No silêncio gélido da vastidão cósmica, onde a luz de estrelas mortas viaja por éons e galáxias inteiras dançam em uma valsa gravitacional, a humanidade sempre estendeu seus olhos curiosos. Buscamos ecos de nossa própria existência, miragens de outros mundos que pudessem espelhar a beleza frágil e a complexidade assombrosa da Terra. Por décadas, nossos telescópios terrestres e espaciais nos presentearam com um desfile de planetas além do nosso sistema solar. Gigantes gasosos ferventes, mundos rochosos áridos e até mesmo superterras promissoras. Mas faltava algo. Uma canção, um murmúrio que pudesse indicar que não estamos sozinhos nesta imensidão. A tela foca em dados espectrográficos, linhas coloridas em um fundo escuro, com legendas como comprimento de onda, intensidade da absorção. Animações sutis destacam picos específicos no espectro. Então surgiu ele, o telescópio espacial. James Webb, o observador cósmico mais poderoso já construído. Com seus espelhos gigantes e sensores infravermelhos de sensibilidade sem precedentes, ele começou a perscrutar as atmosferas de mundos distantes com uma precisão nunca antes imaginada. E foi ao direcionar seu olhar eletrônico para um planeta específico, orbitando uma estrela anã vermelha modesta a 120 anos-luz de distância, que o silêncio cósmico começou a se romper. O nome deste mundo, K2-18b, um nome até então relegado a catálogos astronômicos, prestes a ser gravado nos anais da história da exploração espacial. Representação artística de K2-18b em órbita de sua estrela, com uma atmosfera nebulosa e tênue. A câmera lentamente se aproxima da atmosfera. Não foram sinais de rádio estridentes, nem luzes artificiais piscando na escuridão que chamaram nossa atenção para K2-18b. Foi algo infinitamente mais sutil, uma impressão digital molecular, um sussurro químico que viajou por mais de um século-luz para alcançar nossos detectores. Ao analisar a luz da estrela K2-18 que filtrou através da atmosfera de seu planeta, os cientistas detectaram a assinatura inconfundível de um composto orgânico, dimetil sulfeto, DMS. Animação da molécula de DMS, átomos de carbono, hidrogênio e enxofre se ligando em uma estrutura tridimensional. A legenda dimetilsulfeto, CH3 e SCCH3, aparece. Para o observador casual, pode parecer apenas mais uma fórmula química complexa. Mas, para os astrobiólogos, aqueles que dedicam suas vidas à busca por vida além da Terra, a detecção de DMS em um exoplaneta é um evento sísmico. Na Terra, a vasta maioria do DMS presente na nossa atmosfera é produzida por organismos vivos, especialmente o fitoplâncton microscópico que floresce em nossos oceanos. Essas minúsculas criaturas, através de seus processos metabólicos, liberam esse composto sulfuroso. A implicação é inegável e carregada de potencial. A presença de DMS na atmosfera de K2-18b poderia ser a primeira evidência tangível de vida em outro mundo. Imagens microscópicas de fitoplâncton marinho na Terra,
com legendas explicando seu papel na produção de DMS. A câmera então retorna a representação artística de K2-18b. Seria este planeta distante um oceano alienígena fervilhando de vida microscópica, análogo aos nossos oceanos primordiais? Estaríamos captando o primeiro eco fraco, mas inconfundível, de uma biosfera extraterrestre? A excitação na comunidade científica foi palpável. Ondas de choque, de admiração e especulação percorrendo laboratórios e observatórios em todo o mundo. A possibilidade, por mais tênue que fosse, de não estarmos sozinhos no universo, havia acabado de se tornar um pouco mais concreta. A tela mostra citações de cientistas, fictícios ou reais, se aplicável, expressando cautela e entusiasmo. No entanto, a ciência avança com cautela. A detecção de uma única molécula, por mais sugestiva que seja, não é prova definitiva de vida. Processos geológicos ou fotoquímicos exóticos, desconhecidos para nós, poderiam teoricamente produzir DMS em ambientes não biológicos. A jornada para desvendar os segredos de K2-18b estava apenas começando. Os cientistas se debruçaram sobre os dados, buscando confirmações, analisando cada pico espectral, cada variação na luz estelar filtrada. A tela retorna aos dados espectrográficos com círculos vermelhos destacando outros picos menores e menos definidos no espectro. E foi nessa análise minuciosa, nessa busca incansável por mais pistas na tênue luz de um mundo distante, que algo ainda mais estranho emergiu dos dados do James Webb. Além da assinatura clara do DMS, os espectros de K2-18b revelaram a presença de anomalias atmosféricas, picos e vales na luz filtrada que não correspondiam a nenhum composto químico conhecido em nossos modelos planetários. Eram sinais fracos, quase sussurros na cacofonia cósmica, mas sua mera existência lançou uma nova sombra de mistério sobre este mundo já intrigante. Close-up em uma representação artística da atmosfera de K2-18b, com áreas nebulosas e cores incomuns. O que seriam essas assinaturas espectrais desconhecidas? Seriam subprodutos de uma bioquímica alienígena radicalmente diferente da nossa? Ou talvez algo ainda mais inesperado? Alguns teóricos, em conversas privadas e artigos preliminares, começaram a levantar hipóteses audaciosas. E se essas anomalias não fossem apenas produtos químicos, mas sim artefatos, subprodutos de processos tecnológicos alienígenas que sequer conseguimos conceber? A detecção do DMS foi um sussurro promissor de vida. Mas essas novas anomalias atmosféricas, elas soam como um eco distante de algo muito mais complexo. Algo que desafia nossa compreensão fundamental da química planetária e da própria natureza da vida. O que diabos está acontecendo na atmosfera de K2-18b? E o que essas estranhas assinaturas espectrais realmente significam? Mas a detecção do DMS é apenas a ponta de um iceberg cósmico. Os dados do Webb revelam algo ainda mais estranho na atmosfera de K2-18b. Algo que desafia nossa compreensão da química planetária e que pode indicar uma forma de vida completamente diferente da que conhecemos. O que seriam essas anomalias atmosféricas? Um oceano alienígena oculto? As profundezas desconhecidas de K2-18b. K2-18b, um nome que agora evoca imagens de um mundo radicalmente diferente do nosso lar rochoso. As primeiras análises de seu tamanho e massa revelaram uma densidade que sugeria algo surpreendente. Uma proporção significativa de sua composição poderia ser água. Não na forma de nuvens passageiras, mas como um oceano vasto e global, engolfando todo o planeta sob uma espessa camada atmosférica rica em hidrogênio. Imagine um mundo onde não existem continentes imponentes, nem montanhas escarpadas, apenas a extensão infinita de um mar alienígena, estendendo-se até onde a luz da sua estrela mal consegue penetrar. Este conceito de planeta oceânico não é mera ficção científica.
Modelos teóricos de formação planetária sugerem que, em sistemas estelares jovens, corpos celestes podem acumular grandes quantidades de água durante sua gênese. K2-18b parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. Mas que tipo de oceano seria esse? Quão profundo ele se estenderia? A pressão nas suas profundezas seria esmagadora para qualquer forma de vida que conhecemos. E a temperatura, longe da luz tênue da sua anã vermelha, seria gélida ou, surpreendentemente, temperada. As implicações da existência de um oceano global em K2-18b para a possibilidade de vida são profundas. Na Terra, a água líquida é o solvente universal da vida, o meio onde as reações bioquímicas essenciais podem ocorrer. Se K2-18b possui um oceano extenso e estável, ele automaticamente se torna um candidato ainda mais promissor para abrigar formas de vida extraterrestre. Mas a natureza desse oceano pode ser fundamental. Ao contrário dos nossos oceanos terrestres, que interagem constantemente com continentes rochosos, liberando minerais e nutrientes essenciais para a vida, um oceano global como o de K2-18b poderia ser um sistema muito mais isolado. Quais seriam as fontes de energia e os ciclos biogeoquímicos em um mundo assim? A vida, se existir, teria que se adaptar a um ambiente sem a mesma diversidade geológica que impulsionou a evolução na Terra. No entanto, novas análises dos dados espectrais de K2-18b trouxeram à luz algo ainda mais intrigante sobre a composição potencial desse oceano alienígena. Além da forte sugestão de água, os cientistas detectaram indícios, ainda preliminares, de elementos dissolvidos nesse mar distante que nos são familiares, mas em proporções inesperadas. Elementos como silício e magnésio, em concentrações que não se encaixam facilmente em modelos de oceanos puramente aquáticos. Na Terra, esses elementos desempenham papéis cruciais em processos geológicos e biológicos. O silício, por exemplo, é a base para esqueletos de diatomáceas e outros micro-organismos marinhos. O magnésio é essencial para a fotossíntese. Mas as concentrações detectadas em K2-18b levantam uma questão perturbadora. De onde esses elementos estariam vindo em um mundo aparentemente sem placas tectônicas ativas como as nossas? E qual seria o seu papel nesse oceano alienígena? A possibilidade de ambientes hidrotermais ativos no fundo do oceano de K2-18b começa a surgir como uma explicação tentadora para a presença desses elementos. Na Terra, essas fontes vulcânicas submarinas são o lar de ecossistemas vibrantes, repletos de formas de vida que obtêm energia de reações químicas em vez da luz solar. Seria possível que as profundezas escuras e pressurizadas do oceano de K2-18b abrigassem nichos ecológicos semelhantes, sustentando uma vida alienígena baseada em uma bioquímica que ainda não podemos sequer imaginar. A câmera se aproxima da superfície escura e agitada do oceano de K2-18b, imaginando o que poderia se esconder abaixo. Sons de borbulhas e estalos misteriosos são brevemente ouvidos. Mas a presença desses elementos dissolvidos levanta uma questão ainda mais profunda e inquietante. E se esses elementos não fossem apenas resultado de processos geológicos? E se eles fossem, de alguma forma, concentrados ou alterados pela própria vida presente nesse oceano? E se a composição química incomum do oceano de K2-18b fosse, em si, uma bioassinatura em larga escala, uma impressão digital planetária da atividade biológica em um mundo alienígena? Mas se existe um oceano, o que se esconde em suas profundezas? Novas análises sugerem a presença de elementos inesperados dissolvidos nessa água alienígena. Elementos que, na Terra, são frequentemente associados a ambientes hidrotermais e formas de vida extremófilas. Estaríamos prestes a vislumbrar um ecossistema totalmente novo e bizarro? E metano e mistérios atmosféricos. O canto estranho dos gases alienígenas. Ao perscrutar a tênue atmosfera de K2-18b, o telescópio James Webb não detectou apenas o intrigante sussurro do dimetilsulfeto.
Outros gases cruciais para a compreensão da habitabilidade planetária também se revelaram em sua assinatura espectral: metano e dióxido de carbono. Na Terra, essa dupla dinâmica de gases está intrinsecamente ligada aos ciclos biológicos e geológicos. O dióxido de carbono, um subproduto da respiração e da atividade vulcânica, é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese, liberando oxigênio e incorporando carbono em matéria orgânica. O metano, por sua vez, é produzido por uma variedade de fontes, incluindo processos biológicos como a digestão de certos micro-organismos e atividades geológicas em profundidade. A detecção de metano e dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta situado na zona habitável de sua estrela é, por si só, motivo de grande interesse. Ela sugere a presença de uma atmosfera considerável e a possibilidade de processos dinâmicos em andamento na superfície ou no interior do planeta. No entanto, ao analisar as proporções relativas desses gases em K2-18b, os cientistas se depararam com algo anômalo. As quantidades de metano e dióxido de carbono detectadas não se encaixam confortavelmente em nenhum dos modelos atmosféricos planetários que conhecemos, sejam eles terrestres ou de outros corpos celestes do nosso sistema solar. É como se a atmosfera de K2-18b estivesse cantando uma melodia estranha, uma composição gasosa que não segue as regras que observamos em outros lugares. Poderia essa assinatura química incomum ser o resultado de processos geológicos exóticos, desconhecidos para nós? Ou estaria ela carregando uma mensagem mais profunda, um indício de uma biosfera alienígena operando sob leis bioquímicas diferentes das nossas? Na Terra, uma abundância de metano em relação ao dióxido de carbono na atmosfera é frequentemente um forte indicador de atividade biológica. Certos micro-organismos em ambientes sem oxigênio liberam grandes quantidades de metano como subproduto de seu metabolismo. Seria possível que formas de vida semelhantes prosperassem nas profundezas escuras do oceano de K2-18b, liberando esse gás em quantidades surpreendentes para a atmosfera acima. Mas a questão se torna ainda mais intrigante quando consideramos a própria natureza da estrela que K2-18b orbita, uma anã vermelha. Essas estrelas são conhecidas por emitir grandes quantidades de radiação ultravioleta, o que poderia teoricamente destruir o metano na atmosfera de um planeta em um período de tempo relativamente curto. A persistência de quantidades significativas de metano na atmosfera de K2-18b sugere que ele está sendo reabastecido por alguma fonte, uma fonte que precisa ser extraordinariamente prolífica para contrabalancear a destruição pela radiação estelar. E se essa fonte de metano não fosse puramente geológica? E se vastas colônias de micro-organismos alienígenas, impulsionados por uma bioquímica que ainda não compreendemos, estivessem liberando esse gás em uma escala planetária? A própria composição da atmosfera de K2-18b poderia ser, portanto, não apenas um sinal de habitabilidade, mas uma evidência indireta de uma biosfera ativa e em funcionamento. Mas a estranheza não para por aí. Ao analisar os espectros com ainda mais detalhes, os cientistas detectaram sutis variações nas linhas de absorção do metano e do dióxido de carbono. Variações que não correspondem a distribuições uniformes desses gases na atmosfera. Há indícios de concentrações localizadas, de plumas ou bolsas de gás com composições ligeiramente diferentes. O que poderia estar causando essa distribuição não homogênea? E se essa distribuição irregular não fosse resultado de processos atmosféricos aleatórios? E se esses gases estivessem sendo liberados de maneira controlada, seguindo padrões que ainda não conseguimos decifrar? Seria possível que a própria atmosfera de K2-18b estivesse carregando consigo não apenas os subprodutos da vida, mas também sinais de atividade em uma escala que mal podemos imaginar? Estaríamos, sem saber, captando os primeiros fragmentos de uma conversa alienígena, escrita nas próprias moléculas que compõem o ar de outro mundo. E se essa assinatura química complexa não fosse apenas um subproduto da vida,
mas sim uma forma de comunicação, e se esses gases estivessem sendo liberados de maneira não natural, seguindo padrões que ainda não conseguimos decifrar, estaríamos, sem saber, interceptando as primeiras mensagens de outra civilização. O enigma da anã vermelha, sob o olhar incandescente de K2-18. K2-18b não orbita um Sol glorioso e estável como o nosso. Seu astro-mãe é uma anã vermelha, uma classe de estrelas que, apesar de serem as mais comuns na nossa galáxia, apresentam um lado sombrio e imprevisível. Menores e mais frias que o Sol em sua emissão constante de luz, as anãs vermelhas são notórias por sua intensa e frequente atividade explosiva. Erupções solares massivas, lançando para o espaço torrentes de partículas carregadas e radiação de alta energia, são eventos comuns em torno dessas estrelas. Para um planeta orbitando tão perto de uma anã vermelha quanto K2-18b, necessário para estar dentro da zona habitável, onde a água líquida pode existir, o bombardeio constante dessas erupções solares representa uma ameaça existencial. A radiação ultravioleta e as partículas de alta energia podem erodir atmosferas planetárias ao longo do tempo, destruindo moléculas orgânicas complexas e tornando a superfície inóspita para a vida como a conhecemos. A própria sobrevivência de uma atmosfera significativa em K2-18b, muito menos a presença de moléculas delicadas como o DMS e o metano, já era, por si só, um pequeno mistério. Então, como o K2-18b conseguiu manter sua atmosfera aparentemente intacta por bilhões de anos, sob o olhar incandescente e furioso de sua estrela? Novas linhas de pesquisa sugerem um possível escudo protetor, um campo magnético planetário excepcionalmente forte. Assim como o campo magnético da Terra nos protege do vento solar, um campo magnético robusto em K2-18b poderia desviar as partículas carregadas das erupções estelares, preservando sua atmosfera e, por extensão, qualquer vida potencial que possa existir ali. Mas a intensidade desse campo magnético necessário para tal proteção seria colossal, muito maior do que o campo magnético da Terra em sua força atual. A questão que então surge é: qual seria a origem de um campo magnético tão poderoso em um planeta como K2-18b? No nosso planeta, o campo magnético é gerado pelo movimento de ferro líquido condutor no núcleo externo. Mas as características internas de K2-18b, como em sua possível vasta camada de água sob alta pressão, poderiam inibir ou alterar esse processo de geração magnética. Narrador. E é aqui que a hipótese se torna verdadeiramente surpreendente e perturbadora. Alguns cientistas, explorando as fronteiras da astrobiologia e da geofísica planetária, começaram a considerar uma possibilidade radical. E se esse campo magnético extraordinariamente forte não fosse gerado apenas por processos geodinâmicos convencionais? E se ele tivesse uma origem biológica? Imagine formas de vida alienígenas, talvez micro-organismos abundantes nas profundezas do oceano de K2-18b, com capacidades bioelétricas ou biomagnéticas que, em uma escala planetária, poderiam contribuir para a geração de um campo magnético global. Seria uma biosfera ativa não apenas habitando o planeta, mas também, de alguma forma, protegendo-o ativamente das fúrias de sua estrela? Uma simbiose cósmica em uma escala que jamais imaginamos. Essa hipótese, embora altamente especulativa, levanta questões profundas sobre a natureza da vida e sua capacidade de moldar o ambiente planetário. Se a vida em K2-18b evoluiu para se proteger de sua estrela hospedeira de uma maneira tão fundamental, isso mudaria radicalmente nossa compreensão da habitabilidade planetária e de onde poderíamos encontrar vida no universo. Mas a origem desse campo magnético colossal permanece, por enquanto, um enigma. As observações atuais não podem confirmar essa hipótese biológica radical. Precisaremos de dados muito mais detalhados sobre a estrutura interna de K2-18b e a natureza precisa de seu campo magnético. Os futuros telescópios e missões espaciais terão a tarefa de desvendar esse mistério crucial.
Mas a origem desse campo magnético colossal permanece um mistério. E alguns cientistas levantam uma hipótese surpreendente. E se esse campo fosse gerado por algo vivo no interior do planeta? Sinais de água líquida. Confirmados? O elixir da vida em um mundo distante. A busca por vida além da Terra tem um pré-requisito fundamental, um ingrediente essencial que consideramos universal: a água líquida. Ela é o solvente da vida como a conhecemos, o meio onde as complexas reações bioquímicas podem ocorrer, onde as moléculas orgânicas podem interagir e se organizar para formar estruturas vivas. As primeiras análises de K2-18b já sugeriam sua potencial natureza de planeta oceânico, mas a confirmação direta da presença de água em sua atmosfera era um passo crucial para elevar este mundo à categoria de principal candidato à habitabilidade. E foi com grande expectativa que os cientistas examinaram os dados do telescópio James Webb, buscando as impressões digitais da molécula da vida em potencial. Os resultados foram animadores. As análises espectrais revelaram inequivocamente a presença de vapor d'água na atmosfera de K2-18b. A assinatura da água, com suas distintas linhas de absorção na luz da estrela filtrada pela atmosfera do planeta, era clara e inconfundível. A confirmação de vapor d'água não apenas reforçava a ideia de um oceano global abaixo, mas também abria a possibilidade de um ciclo hidrológico ativo, com evaporação, formação de nuvens e, quem sabe, até mesmo precipitação alienígena. A detecção de vapor d'água na atmosfera também tem implicações importantes para a temperatura da superfície. O vapor d'água é um poderoso gás de efeito estufa, capaz de reter o calor e tornar um planeta mais quente do que seria apenas pela radiação direta de sua estrela. Isso aumenta ainda mais a probabilidade de que a temperatura na superfície de K2-18b possa estar dentro da faixa que permite a existência de água líquida em grandes quantidades. Comparação visual do efeito estufa na Terra e uma representação do possível efeito estufa, amplificado pela atmosfera rica em hidrogênio e vapor d'água de K2-18b. No entanto, a forma como essa água se comporta na atmosfera de K2-18b revelou algumas peculiaridades intrigantes, que novamente nos lembram que estamos explorando um mundo fundamentalmente diferente do nosso. As análises dos dados do Webb indicaram a presença de nuvens em altitudes inesperadas, muito mais altas do que as nuvens de água que tipicamente observamos na Terra. Além disso, os padrões de condensação do vapor d'água parecem não seguir os modelos climáticos terrestres, sugerindo dinâmicas atmosféricas complexas e talvez desconhecidas. O que estaria causando essa formação de nuvens em altitudes tão elevadas? Seria a composição da atmosfera rica em hidrogênio influenciando a forma como o vapor d'água se comporta? Ou haveria outros fatores, como partículas suspensas ou até mesmo processos eletromagnéticos ligados à interação com a anã vermelha, desempenhando um papel crucial na meteorologia alienígena de K2-18b. Ainda mais intrigante foram os indícios de padrões de condensação que não correspondiam às nossas expectativas. Em algumas regiões da atmosfera de K2-18b, parecia haver uma formação de gelo ou aerossóis de água em condições onde, teoricamente, a temperatura seria muito alta para isso. Seria essa água alienígena, fundamentalmente diferente da nossa, com propriedades físicas e químicas alteradas pelas condições extremas de pressão e pela composição atmosférica em comum? A possibilidade de água com propriedades alteradas, talvez com um ponto de congelamento ou de ebulição significativamente diferente do nosso H2O terrestre, levanta questões profundas sobre a própria natureza da habitabilidade. Se o elixir da vida em K2-18b se comporta de maneira tão estranha, como isso afetaria a bioquímica de qualquer organismo que pudesse existir ali? As evidências de água líquida, embora promissoras, vêm acompanhadas de um novo conjunto de enigmas. A atmosfera de K2-18b parece estar nos dizendo que este não é apenas mais um planeta oceânico. É um mundo com suas próprias regras, sua própria física e química atmosférica únicas.
e a forma como a água se comporta ali pode ser a chave para desvendar os segredos da sua potencial habitabilidade. Ou um aviso de que as condições são muito mais estranhas e desafiadoras do que jamais imaginamos. Mas a forma como essa água se comporta na atmosfera de K2-18b é peculiar. Há evidências de nuvens em altitudes inesperadas e padrões de condensação que não correspondem aos nossos modelos climáticos terrestres. Seria essa água alienígena, diferente da nossa, com propriedades físicas e químicas desconhecidas? Bioassinaturas. Além do DMS, desvendando a sinfonia química de um mundo alienígena. A detecção do dimetilsulfeto, DMS, na atmosfera de K2-18b foi como encontrar uma única nota promissora em uma partitura cósmica silenciosa. Ela acendeu a imaginação de cientistas em todo o mundo, sugerindo a possibilidade de que a vida, em sua miríade de formas, pudesse ter encontrado um lar em um mundo a 120 anos-luz de distância. Mas a busca por evidências de vida extraterrestre é uma sinfonia complexa, e uma única nota raramente conta toda a história. Os astrobiólogos, com a precisão de detetives cósmicos, voltaram sua atenção para os dados do telescópio espacial James Webb, buscando outras assinaturas químicas, outras notas que, juntas, pudessem compor uma melodia inconfundível de biologia alienígena. E a atmosfera de K2-18b não decepcionou. Além do intrigante DMS, os dados do Webb revelaram um rico e complexo coquetel de outras moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida como a conhecemos. Foram identificados indícios de hidrocarbonetos simples, como metano e etano, mas também moléculas mais elaboradas, contendo oxigênio e nitrogênio, como aldeídos e aminas. A presença dessa diversidade de compostos orgânicos, flutuando nas camadas superiores da atmosfera de um planeta na zona habitável de sua estrela, elevou exponencialmente o potencial de K2-18b abrigar vida. No entanto, a mera presença de moléculas orgânicas não é, por si só, prova de vida. Esses compostos podem se formar através de processos abióticos, reações químicas desencadeadas pela radiação estelar ou por processos geológicos no interior do planeta. O verdadeiro canto da vida em uma atmosfera planetária muitas vezes reside no desequilíbrio químico, a coexistência de moléculas que, em um ambiente puramente não vivo, reagiriam para formar compostos mais estáveis. E foi precisamente esse desequilíbrio que os cientistas começaram a discernir nos dados de K2-18b. A persistência de metano em uma atmosfera rica em hidrogênio e sob a intensa radiação ultravioleta de uma anã vermelha já era um indício de um desequilíbrio. Mas a detecção de outras moléculas orgânicas complexas coexistindo em proporções que não se encaixam em modelos de química atmosférica abiótica fortaleceu a hipótese de que algum processo ativo, possivelmente biológico, está constantemente produzindo ou consumindo essas moléculas, mantendo o sistema fora do equilíbrio. Mas foi ao examinar as assinaturas espectrais com uma lupa ainda mais potente que os cientistas se depararam com algo verdadeiramente estranho e que desafiava as fronteiras da nossa compreensão da bioquímica. Em meio ao coro de moléculas orgânicas familiares, surgiram picos e padrões que não correspondiam a nenhum composto conhecido na biblioteca química da Terra. Eram como notas musicais que não pertenciam à partitura que conhecemos, sugerindo uma melodia alienígena, uma forma de vida baseada em princípios químicos que nunca testemunhamos. Algumas dessas assinaturas espectrais sugeriram a presença de moléculas com arranjos atômicos incomuns, isômeros que nunca foram sintetizados em nossos laboratórios e cuja estabilidade teórica é questionável sob as leis da química que conhecemos. Outras indicavam a possível presença de ligações químicas exóticas, envolvendo elementos que raramente participam da bioquímica terrestre em grande escala. Seriam esses os blocos de construção de uma vida alienígena, organizada segundo um plano fundamentalmente diferente do nosso DNA e proteínas? A possibilidade de uma bioquímica sombra, uma forma de vida que utiliza diferentes elementos e princípios químicos para se sustentar,
tem sido um tema fascinante na astrobiologia teórica por décadas. A detecção dessas assinaturas moleculares anômalas em K2-18b pode ser o primeiro vislumbre de que essa teoria não é mera especulação, mas uma realidade cósmica. Se a vida em outros mundos pode surgir e evoluir utilizando uma paleta química diferente, as implicações para a abundância e a diversidade da vida no universo são imensas. A atmosfera de K2-18b não está apenas nos mostrando a possibilidade de vida. Ela está nos apresentando um enigma químico profundo. As bioassinaturas que estamos detectando podem ser os primeiros fragmentos de um livro de bioquímica alienígena, escrito em uma linguagem molecular que mal começamos a decifrar. A próxima fase da investigação exigirá não apenas mais observações, mas também o desenvolvimento de novas teorias e modelos que possam explicar a existência e a estabilidade dessas moléculas alienígenas. Estaríamos à beira de uma revolução na nossa compreensão da própria natureza da vida? No entanto, algumas dessas bioassinaturas detectadas apresentam estruturas moleculares que nunca foram observadas na Terra, compostos que desafiam nossa compreensão da bioquímica. Seriam essas as assinaturas de uma vida baseada em uma química completamente diferente, algo que mal podemos imaginar. O que os próximos telescópios revelarão, rumo a uma nova era de descobertas exoplanetárias. A descoberta das intrigantes bioassinaturas em K2-18b é um marco monumental na história da exploração espacial, mas representa apenas o primeiro capítulo de uma saga cósmica que está apenas começando a se desenrolar. Os dados revolucionários do telescópio espacial James Webb nos abriram uma janela sem precedentes para as atmosferas de mundos distantes, mas suas capacidades, por mais avançadas que sejam, ainda têm limitações. Para desvendar completamente os segredos de K2-18b e responder à pergunta fundamental sobre se estamos ou não sozinhos no universo, precisaremos de ferramentas ainda mais poderosas, de olhos cósmicos de próxima geração capazes de perscrutar o cosmos com uma precisão e sensibilidade ainda maiores. Vários projetos ambiciosos de futuros telescópios espaciais já estão em desenvolvimento ou em fase de planejamento. Essas maravilhas da engenharia cósmica serão equipadas com espelhos ainda maiores, detectores mais sensíveis e tecnologias inovadoras que nos permitirão analisar as atmosferas de exoplanetas com um nível de detalhe sem precedentes. Eles serão capazes de buscar bioassinaturas mais sutis, de mapear a distribuição de diferentes gases com maior precisão e até mesmo de obter imagens diretas de mundos distantes, revelando características de suas superfícies. Com esses futuros observatórios espaciais, poderemos realizar análises espectroscópicas ainda mais detalhadas da atmosfera de K2-18b, buscando confirmação das bioassinaturas já detectadas e procurando por outras moléculas que possam ter escapado à sensibilidade do Webb. Poderemos investigar a distribuição vertical dos gases na atmosfera, buscando pistas sobre seus processos de produção e destruição. E, crucialmente, poderemos tentar determinar se as moléculas orgânicas incomuns detectadas são realmente de origem biológica ou resultado de processos químicos exóticos. Além dos telescópios espaciais, avanços nas tecnologias de telescópios terrestres também prometem contribuir significativamente para nossa compreensão de exoplanetas, como K2-18b. Telescópios gigantes da próxima geração, como o Extremely Large Telescope, ELT, e o 30-Meter Telescope, TNIT, equipados com óptica adaptativa avançada, poderão realizar observações de alta resolução de exoplanetas próximos, complementando os dados obtidos do espaço. Esses futuros instrumentos nos permitirão não apenas refinar nossas análises da atmosfera de K2-18b, mas também estudar outros exoplanetas promissores em detalhes semelhantes. A busca por vida além da Terra está se transformando de uma exploração ampla para uma investigação focada em alvos específicos, e K2-18b está firmemente no topo dessa lista. No entanto, enquanto aguardamos os dados desses futuros telescópios,
há uma sensação crescente de urgência na comunidade científica. Algumas teorias sugerem que as condições que tornam K2-18b potencialmente habitável podem não ser permanentes. A atividade da sua estrela anã vermelha pode evoluir ao longo do tempo, alterando a quantidade de radiação que atinge o planeta. A própria dinâmica interna de K2-18b pode mudar, afetando seu campo magnético e a estabilidade de seu oceano e atmosfera. E se os sinais que estamos captando agora de K2-18b forem um vislumbre fugaz de uma janela de habitabilidade que está prestes a se fechar? E se a vida ali estiver passando por uma fase transitória, prestes a desaparecer sob condições ambientais mutáveis? A necessidade de estudar K2-18b com a maior urgência possível nunca foi tão premente. Mas há uma corrida contra o tempo. Alguns cientistas acreditam que os sinais que estamos captando de K2-18b podem ser efêmeros, um breve vislumbre de uma janela de habitabilidade que pode estar se fechando. Estaríamos prestes a perder a chance de testemunhar a primeira evidência de vida extraterrestre? O primeiro contato silencioso. Mensagens escondidas na atmosfera alienígena. Ao longo de nossa jornada de descoberta em K2-18b, focamos nas bioassinaturas, os subprodutos químicos da vida. Mas, e se a vida alienígena, se existir, não estivesse apenas deixando rastros de sua biologia, mas também, de alguma forma, sinalizando sua presença de maneiras mais intencionais? A busca por inteligência extraterrestre, SETI, tradicionalmente se concentra na detecção de sinais de rádio fortes e não naturais, transmissões deliberadas enviadas por civilizações avançadas. Mas e se o primeiro contato não for um grito estrondoso no cosmos, mas sim um sussurro silencioso, uma mensagem sutil escondida na própria composição da atmosfera de um planeta distante? Voltando aos dados espectrais de K2-18b, os cientistas começaram a reexaminar as anomalias atmosféricas, as variações nas concentrações de gases como o metano e o dióxido de carbono que não se encaixavam em modelos puramente naturais. E se essas flutuações não fossem apenas resultado de processos atmosféricos complexos, mas sim padrões, sequências não aleatórias nas abundâncias relativas dos gases, variações que poderiam codificar informações? Imagine uma civilização alienígena, talvez muito mais antiga ou fundamentalmente diferente da nossa, que evoluiu para se comunicar de maneiras que não dependem de ondas de rádio. Poderiam eles estar modulando a composição de sua atmosfera em escalas de tempo longas ou curtas, alterando as concentrações de certos gases de maneiras que só agora estamos começando a perceber como potencialmente não naturais? A própria atmosfera de K2-18b, com suas estranhas proporções de gases e suas anomalias inexplicáveis, poderia ser, em si, uma forma de tecnossinatura passiva, uma evidência indireta de atividade tecnológica em uma escala planetária. E se as moléculas orgânicas incomuns que detectamos não fossem apenas subprodutos de uma bioquímica alienígena, mas sim moléculas sintéticas, criadas artificialmente e liberadas na atmosfera para algum propósito desconhecido, poderiam elas ser marcadores de engenharia planetária em uma escala que ultrapassa nossa imaginação? A linha entre uma bioassinatura complexa e uma tecnossinatura sutil pode ser tênue. A própria presença de um desequilíbrio químico extremo em uma atmosfera habitável poderia ser interpretada de ambas as maneiras. Mas a detecção de padrões não aleatórios nas variações atmosféricas, ou a presença de moléculas que desafiam as leis da química orgânica como a conhecemos, poderia inclinar a balança para a possibilidade de uma origem tecnológica. Os cientistas do Projeto SETI e outros pesquisadores estão agora voltando seu olhar para os dados de K2-18b com novas lentes, buscando por esses padrões sutis, por essas mensagens silenciosas escondidas no ruído cósmico. A possibilidade de que o primeiro contato já tenha ocorrido, não através de um sinal estrondoso, mas através de uma assinatura tênue gravada na própria atmosfera de um mundo distante, é ao mesmo tempo empolgante e profundamente inquietante.
E se, em vez de sinais óbvios, a vida em K2-18b se manifestasse de maneiras mais sutis? E se a própria composição da sua atmosfera, as anomalias químicas que estamos detectando, fossem, em si, uma forma de tecnocinatura, uma evidência indireta de atividade tecnológica alienígena que ainda não conseguimos decifrar? A saga de K2-18b está apenas começando. As evidências são tentadoras, empolgantes e, para alguns, até mesmo perturbadoras. A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo acaba de se tornar muito mais real. Mas a ciência exige cautela e mais investigação. Precisamos de mais dados, mais observações, mais respostas para desvendar os segredos deste mundo distante. O que você acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas embarquem nesta jornada de descoberta cósmica. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para serem os primeiros a testemunhar o próximo capítulo desta história que pode mudar a história da humanidade. Mas enquanto celebramos essa descoberta promissora, novas análises de dados antigos revelam algo inquietante sobre um outro exoplaneta próximo. Um sinal que foi ignorado por anos, mas que agora parece pulsar com uma mensagem clara e inegável. Seria este o verdadeiro primeiro contato? E o que essa mensagem pode significar para nós? Aguardem! O próximo vídeo trará revelações ainda mais chocantes.